Muito bem, de volta com o Bitcom Bom Dia, aqui pela Bitcom TV, quando são 7 horas e 36 minutos da manhã desta quinta-feira, já dia 1º de julho de 2021. Até as 9 horas da manhã, a gente segue aqui com as principais informações da cidade, da região, do estado e do país. Mas agora é momento de entrevista ao vivo aqui no Bitcom Bom Dia. Já estamos em contato de forma online com a vereadora Denise Pessoa. Vereadora, bom dia! Vereadora, não estamos lhe ouvindo. Você consegue habilitar o áudio? Bom dia. Sim? Agora sim. Bom dia, Tá. obrigado por nos receber nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos do Bom Dia Bitcom. Muito bem. Vereadora Denise Pessoa, que é presidente da Frente Parlamentar para Discussão e Fiscalização das Concessões Rodoviárias do Polo de Caxias do Sul. Então, é o assunto que vamos começar a debater aqui no Bitcom Bom Dia, vereadora. Vamos conversar com diversas entidades, já que é um assunto que interessa para muita gente. Para começar, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que foi a articulação dessa frente parlamentar, o porquê da necessidade. Claro, parece óbvio, mas explicar para nós o porquê da necessidade de criar essa frente parlamentar e o que ela, já sabemos também, fez audiência pública, o que tem feito, o que pretende fazer. Bom, Márcio, a frente parlamentar, ela surgiu ainda a ideia no início do ano, né, num ambiente em que alguns vereadores apresentaram uma moção de apoio às concessões de rodovias. A gente acabou, então, se inteirando que havia uma proposta por parte do governo do estado. Na verdade, já era uma definição de que iria implantar polos de pedágio no estado do Rio Grande do Sul. E, bom, a gente entendendo que, em função das alterações de legislação no último período, as concessões não passarão mais pela Assembleia Legislativa. Então, portanto, as pessoas acabam, a comunidade em si, acaba ficando fora desse debate, acaba não acompanhando e não compreendendo, né, como vai ocorrer as concessões. A gente teve um período em que foi implantado pedágios no estado do Rio Grande do Sul, né, no governo Brito, que foram por 15 anos, e foi um período bem traumatizante, especialmente para a Serra Gaúcha, né. Então, a gente teve um modelo que foi muito complicado, né, se pagava e se não tinha resultado. E, em função disso, né, nós entendemos que era necessário ampliar um debate antes de qualquer posicionamento, mesmo que fosse da Câmara, né. Então, a gente apresentou um requerimento da Frente Parlamentar de acompanhamento e fiscalização das concessões de rodovias, para a gente não ser pego de surpresa. A gente sabe que a proposta do governo do Estado é uma proposta hoje, né, nós sabemos, porque no início não se sabia, faz um mês, cerca de um mês, que foi apresentado um estudo do BNDES, em que esse estudo traz, né, as condições da concessão para a realização das obras que são solicitadas pelo governo do Estado. Então, há um pacote de obras, né, que ocorreriam aqui na Serra Gaúcha, com duplicação de mais de 60% das rodovias, triplicação da rodovia entre Caxias e Farroupilha, só que tudo isso, obviamente, tem um custo, né? E esse custo, porque a gente está falando de um pedágio que, para além da manutenção, será para melhorias, né? Então, essas melhorias são essas obras aí que estão sendo previstas. E o BNDES aponta que essas concessões deveriam ser por 30 anos, que para nós, né, já entendemos que isso é um período muito longo. Veja que nós mesmo, eu vou estar com praticamente 70 anos, né, e vão ser várias gerações que vão passar por essa política de pedágio e que está sendo discutido agora, em plena pandemia, que na verdade dificulta a discussão, né? Então é mais uma questão que se torna importante, as questões da nossa frente parlamentar, que a gente traz a público um debate que está muito entre grupos pequenos, e a gente busca a participação da população. Claro que temos limitações em função da pandemia, né? Muito bem. Vereadora, o nosso colega Ariel Rossi Grifante também está online e tem questionamentos. Bom dia, vereador. Bom dia, Ariel. Tudo bem? Tudo certo. Na audiência pública do dia 23 da Frente Parlamentar, com a presença do secretário estadual de Parcerias, Leonardo Busato, as duas principais contestações apresentadas foram justamente
em relação a isso que a senhora acabou de pontuar, o prazo de concessão de 30 anos, e também o modelo de outorga, né, que é o pagamento a ser feito pelas concessionárias, que pode resultar num reflexo de elevação do valor da tarifa. O secretário se comprometeu a ampliar essa discussão, né? O que chegou a ser levantado depois com a frente ali, com os participantes? Teve, até para a nossa audiência saber, né? Os deputados da região participaram, lideranças, enfim. E o secretário se comprometeu a novas rodadas de conversação. Como é que prossegue essas tratativas, especialmente, talvez, nesses dois aspectos? Bom, naquela audiência, né, inclusive ocorreu a participação também da UAB, da Surcom, né, além dos deputados aqui da região e também deputados de fora, né. E nós, então, o que a gente retirou dessa audiência, né, algumas sugestões, né, que foram trazidas, inclusive estava o prefeito de Flores da Cunha, participou presencialmente, né, com também representação da Câmara de Vereadores. Então, nós apresentamos um relatório daquela reunião, encaminhamos aqui para o grupo que é ligado ao CORED Serra, né, então a gente encaminhou, levou esses encaminhamentos que foram trazidos, né, para esse grupo coordenado ali junto ao CORED, que reúne vários municípios aqui da região, porque eles também vão apresentar um relatório final para o governo do estado, mas a nossa ideia também é apresentar, já que já está aberta a consulta, né, popular do governo do estado, só que, claro, a gente ainda vai fazer outras rodadas de discussão. Nós sabemos que o secretário Leonardo Busato também esteve conversando com a UAB, né, logo depois da reunião, até porque a UAB cobrou, que estava solicitando uma agenda e não tinha retorno, então conseguiu ter essa agenda, né, e a ideia agora já tem agendada a audiência pública do governo do estado para tratar sobre o bloco 3, né, que é o nosso bloco de rodovias, que vai ser no dia 15 de julho. A gente não sabe ainda qual vai ser o formato e como vai ser. A gente vai buscar se inteirar até para poder mobilizar a comunidade, né, seja de forma virtual, seja de forma presencial, né, a gente vai ter que ver qual é o formato, mas em princípio estaria agendado para o dia 15, né, a audiência, que seria a audiência pública aqui, nossa, né, da Serra, para discutir as concessões do nosso bloco. Tu trazes também um aspecto bem importante, que é a questão da outorga, né, eu acho que é importante a gente trazer para a população, porque talvez isso seja algo que está ainda na possibilidade da gente mexer, né? O que significa? O leilão das rodovias, né, a licitação, antes, no primeiro bloco que foi licitado, ele foi pelo preço menor, né, de pedágio. Então, era apenas esse o critério. Acontece que o governo Eduardo Leite, né, apresentou uma proposta que acabou passando na Assembleia Legislativa e que altera essa lei das concessões de rodovias e coloca também o critério, adiciona como critério para ganhar uma licitação a outorga. O que é a outorga? Bom, primeiramente, há um critério, então, de redução de tarifa. Então, a menor tarifa, só que o governo Eduardo Leite, para a Serra, colocou que a menor tarifa tem que ser, no máximo, 25% do que está estabelecido no estudo, né, esse estudo do BNDES. Digamos, o BNDES aponta que é R$9 e pouco um dos trechos, né, das concessões. Aí, bom, o máximo de desconto é 25% desses 9%. Né? Se a concessionária quisesse colocar 50%, como já colocou entre Santa Maria e Itabaí, né, porque naquele critério era só a menor tarifa, e se conseguiu 54% a menos. Então, hoje, se quiser colocar na Serra, não consegue com essa proposta. Com essa proposta, fica no teto de 25% de desconto, né, a gente chama de deságio. Bom, todo mundo vai colocar 25%, até porque todo mundo também sabe, né, dentro do governo do estado, que a Serra Gaúcha é o filé das concessões, porque tem muita coisa para fazer, tem muito carro para circula muito carro, né? Então, eles mesmos dizem que vai vir muita empresa procurar, né, as concessões da Serra. Bom, aí chegou nos 25%, as empresas, para desempatar, é quem paga mais. Aí é leilão. Quem paga mais, leva. Mas paga o quê? Paga a outorga. E esse valor vai para o cofre do governo do estado para investir em outras rodovias. Então, isso, para mim, no meu ponto de vista, é um escândalo.
porque nós não teremos o preço mais baixo nas nossas rodovias e nós ainda vamos fazer caixa para o governo do estado investir em outras rodovias. Porque o governo do estado não consegue arrecadar ou, né, se organizar economicamente, financeiramente, e aí nós vamos pagar, então, a infraestrutura. Eu acho isso muito pesado, né, porque vai pesar na tarifa, não só na questão do deságio, mas também na outorga, porque isso vai sair, no final, do bolso, né, do usuário, né. Muito bem. Vereadora, sobre a possibilidade, se não está decidido ainda o que vai ser feito, o que o governo do estado vai fazer com a EGR, com a Empresa Gaúcha de Rodovias, e também a questão como é que ficaria uma possível pós-fiscalização com as empresas privadas, fazendo o governo do estado, a comunidade, como é que se estrutura uma fiscalização da comunidade, se cobra do governo do estado, se cobra das empresas, o que se pensa a respeito disso? Bom, o governo do estado tem uma posição bem, eu diria, neoliberal, né? Então, não defende estatais. A gente vê nas últimas ações do governo do estado, a venda do patrimônio gaúcho. Então, quando se fala da questão da EGR, bom, não é diferente. O governo do estado, ele quer acabar com a EGR, né? Pelo que a gente ouve, e tem muita crítica à EGR, né? Sendo que a EGR, se a gente vai ver, a gente tem hoje pedágios como de Portão, próprio Flores da Cunha, né, que a gente não vê reclamações. Bom, são pedágios de manutenção, né, o governo do estado vive falando, o secretário, né, Leonardo Busato, critica e diz, bom, a EGR fez poucos quilômetros de pavimentação, mas é importante dizer que o contrato, né, da EGR nunca foi para fazer melhoria, né, é contrato para manutenção, então não tem como cobrar algo que não está previsto no contrato, né. Então, a posição do governo do estado, no que eu tenho visto, né, eu não sei se haverá tempo, porque, bom, o governo está quase terminando, né, mas a posição deles é enfraquecer a EGR o máximo possível, né, eles não entendem que a EGR seja uma possibilidade. Eu, no meu ponto de vista, já entendo que seria algo bem interessante para o governo do estado, né, porque, bom, a EGR, ela pode fazer a mesma coisa que uma concessionária, sem ter a margem de lucro, né, veja que hoje, a margem de lucro das empresas privadas, né, previstas para a concessão aqui do nosso bloco, vai ficar em torno de 9%, né? 9% é muito, muito lucro. Então, esses 9%, se nós retirássemos esse lucro, já que a EGR seria uma empresa pública e não precisaria, né, ter lucro, né, porque o lucro que tivesse voltaria para os cofres públicos, né? E, bom, aí nós já ganharíamos, também diminuiria a tarifa, né, o pedágio. E, além disso, né, as mesmas condições que uma empresa privada consegue buscar financiamento fora para fazer obras, a EGR também poderia fazer. Então, é uma escolha, né, do governo investir na iniciativa privada e não fortalecer o patrimônio público, né? Isso é uma escolha de governo, uma posição, e a gente sente bastante. Você falava sobre a questão da fiscalização, né? Isso. O contrato, ele prevê a cada 5 anos uma revisão do contrato, né? Bom, eu sempre acho bem complicado, né? A gente sabe as experiências que a gente teve sobre a questão de fiscalização. E veja que nesse primeiro período das concessões de rodovias, o governo do estado, ele não vai... As praças de pedágio, no ano que vem, não cobrarão pedágio, no primeiro ano. Então, veja que a ideia do governo do estado é assinar essas concessões, fazer a licitação agora, em dezembro, e já no ano que vem, as concessionárias, então, já assumirem, né, as rodovias. E nesse primeiro ano, não haverá cobrança de pedágio. Então, nós vamos passar o ano eleitoral, né, sem cobrança de pedágio. Então, vai ser um debate que a população só vai ver o resultado em 2023, né, quando realmente vai começar a cobrar o pedágio no próximo governador. Então, as pessoas nem vão saber qual foi o governador realmente que implantou. Por isso que a gente precisa tornar público esse debate, porque as pessoas participem dos espaços poucos de colaboração, de sugestão, e até de manifestações públicas. A gente sabe que já estão ocorrendo manifestações, né, mas a gente acha que é legítimo, que as pessoas precisam se apropriar desse tema, porque vai mudar nossas vidas pelos próximos 30 anos. Né? Muito bem. Ariel? Vereadora, esse aspecto realmente é o que acaba
importando mais diretamente para as pessoas, é quando elas prestam atenção no assunto, onde é que vai ter a praça e qual vai ser o valor de tarifa para pagar, né? Geralmente é assim, que as pessoas, claro, se a gente olhar só a parte que o governo coloca das exigências de obras, duplicações, passarelas, uma infraestrutura bem encorpada que é previsto no programa, mas claro que isso é financiado pela arrecadação que as empresas vierem a obter. Então, também dos aspectos questionados lá na audiência da Frente Parlamentar foi isso. O governo, por exemplo, se compromete a não instalar as praças em locais dentro das áreas urbanas ou das conurbações urbanas, por exemplo, Caxias e Farroupilha, que foi a grande polêmica lá no governo Brito. E sim em áreas afastadas do centro urbano. Porém, entre Caxias e Porto Alegre já estão previstas, na proposta inicial, 2 praças. Entre Caxias e Vacaria, 2 praças, a de Flores da Cunha e outra entre Antônio Prado e Campestre da Serra. Então, isso foi outra questão que trouxe polêmica. Até o valor da tarifa, né, o mais alto da região, seria na Praça de Bom Princípio, sendo removida a de Portão, de R$ 9,43. Com relação a esses aspectos, localização das praças e valor da tarifa, qual é a margem que as comunidades têm de negociação? Porque o secretário Busato ele justificou, mais uma vez, o valor, baseado em toda essa questão do levantamento econômico, de viabilidade econômica, por isso até que a Rota do Sol ficou de fora, né? Segundo ele, seria muito custoso um pedágio para valer a pena a exploração e a manutenção da Rota do Sol por uma concessionária. Mas qual é a margem que a região tem, então, de negociar o valor de tarifa e localização de praças de pedágio nesse contexto que foi colocado pelo governo? Bom, o governo do estado ele apresenta, né, um pacote pronto, né? Mas eu vejo que se houver mobilização da comunidade, eu acho que tudo pode ser questionável e tudo pode ser mudado, mas já tem que haver mobilização, né? Se não houver, vai passar tudo, né? A gente já viu que Farroupilha tem feito a manifestação, especialmente em função ali também do pedágio deles, né? Que fica ali em São Vendelino, ali próximo praticamente, né? Então, eu vejo que se não houver manifestação... Opa, deixa eu ver. Muito bem, estávamos em contato com a vereadora Denise Pessoa, tivemos uma queda no sinal. Bitcom, bom dia, 7 horas e 54 minutos, retomando. Agora sim, voltando, vereadora Denise Pessoa, pode continuar seu raciocínio. Desculpa, que deu uma travada. Sem problema. Mas se houver manifestação, eu vejo que há possibilidade de isso ocorrer em outras cidades aí do estado, que ocorreram algumas mobilizações, que os prefeitos se manifestaram contrário e que o governo do estado acabou recuando, né? Então, acho que tudo pode ser questionável, né? Mas aí depende também da mobilização das lideranças da região. A gente viu que Farroupilha, inclusive, ocorreu uma manifestação, inclusive, puxada pelo prefeito, né? Eu vejo que é uma boa atitude, uma boa ação, né? E ele, inclusive, participou de uma reunião nossa da Frente Parlamentar, uma das primeiras reuniões, ele participou, né? Porque também em função da MESNE, né? E eu acho que é importante a população se apropriar, e por isso também quero já agradecer, né, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês na Bitcom, porque esses espaços são importantes para a população, né, se apropriar do tema. Eu acho que com mobilização a gente muda alguma coisa. Sem mobilização passa tudo que o governo quer. Até nesse ponto, vereador, uma coisa que chamou a atenção, pelo menos da gente da imprensa, foi a primeira vez em 6 meses de legislatura que houve uma unidade ali entre os vereadores, né, de diferentes frentes, né, vereador Fantinel, do Patriota, vereador Bressan, do PTB, que tem confrontado né, a bancada do PT nas discussões internas da Câmara, mas na questão dos pedágios houve uma unicidade ali, né? Então, essa união e mobilização regional, até a manifestação do próprio prefeito Feltrin, de Farroupilha, né? Ele puxou uma carreata no sábado, ele que apoia o governo do estado. Próximos passos, vereadora, a senhora falou de uma nova audiência dia 15 agora de julho, quais são as próximas, enfim, atividades que a Frente Parlamentar, que está
à frente desse processo, né, de discussão na região, até também para pontuar para a audiência. O governo abriu esse espaço de discussão porque em setembro está prevista daí a formatação final e o lançamento dos editais de concessão. Muito rápido. Então, quais são os passos nesse período, né, até antes do lançamento dos editais ali em setembro, que a Frente Parlamentar pretende promover nessa discussão? Não, a gente pretende estar conversando com algumas câmaras de vereadores aqui da região para também tratar sobre o tema, né? Talvez uma preparatória para a audiência pública. Agora a gente vai ver como vai ser o formato da audiência pública que o governo do estado está propondo para o dia 15, né? Até para a gente já fazer algumas reuniões preparatórias para ela, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, da gente conseguir... Tem cachorro aqui. Mas para a gente conseguir dar uma contribuição melhor, né, na audiência do dia 15, porque é o único espaço que o governo do estado realmente está abrindo, né? Como eu disse, a gente não sabe ainda em que condições será, né, essa audiência. Muito bem. Vereadora Denise Pessoa, já estamos quase chegando aqui a 8 horas, no final do bloco aqui no Bitcoin Bom Dia. Quero agradecer muito a sua participação. Sei que tem sessão também daqui a pouquinho, né? Então, por isso também temos que ir encerrando a entrevista. Mas muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho e à frente da frente parlamentar para a discussão desse assunto importante aí